Pessoal, bom, quando vai fazer uma casa para deficiente físico, para uma pessoa com deficiência física, essa tem que ser bem planejada, tem que ser bem planejada. O tamanho tem que ser, os espaços tem que ser um pouco maior, tem que ser os espaços têm que ser um pouco maior, as portas, as larguras das portas tem que ser um pouco maior para facilitar para o deficiente entrar com a cadeira de roda. E outra coisa, e também tem que ser, e as entradas tem que ter rampa para poder fazer, tem que ter rampa. E a casa do deficiente físico não pode ter nenhuma escada, tem que ser reto, totalmente reta. Tem que ser, eu esqueci o nome lá, mas tem que ser reta. Não pode ter nenhuma escada. E lá dentro da casa, os espaços têm que ser um pouco maior, por causa de dar o giro a volta de 360 graus. E por causa da locomoção do deficiente físico. Agora eu vou entrar na parte dos móveis. Os móveis tem que ser a estante da sala tem que ser numa altura que o deficiente tenha fácil acesso. E tem que ter fácil acesso. Nem muito alto e nem muito baixo. E na cozinha, os móveis também tem que ser. Não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Agora, a questão da pia. A pia, ela não pode ter aqueles armários na frente que guarda a louça, igual as pias normais têm, né? Ela não pode ter aqueles armários na frente aonde guarda a louça. Os armários podem ser feitos do lado, certo? Mas na frente da pia tem que ser aberto para facilitar o deficiente físico encostar, a locomoção de encostar, para o deficiente conseguir encostar na pia, para ele conseguir lavar, para ele poder lavar uma louça, fazer a janta, fazer as coisas que são necessárias. O fogão, mesma coisa. Tem que ser numa altura que o deficiente físico tenha fácil acesso. Não pode ser muito alto, e nem muito baixo. Tem que ser numa altura que o deficiente consiga. Mas sabe, e a geladeira? Bom, gente, a geladeira e o freezer também não pode ser muito alto e nem muito baixo. Tem que ser numa altura que o deficiente consiga. Eu já falei dos móveis da sala e da cozinha. A mesa tem que ser uma mesa que o deficiente consiga encostar a cadeira de roda de baixo, né? Que a maioria do tempo
o deficiente não vai usar as cadeiras que vem junto com a mesa. A maioria do tempo, ele vai ficar na cadeira de roda, né? Mas eu não quero dizer que ele não use as cadeiras que vem junto com a mesa. Ele usa, mas a maioria do tempo ele fica na cadeira de roda. Aí ele encosta a cadeira de roda na mesa. A mesa não pode ser muito baixa e nem muito alta. Ela tem que ser num tamanho que o deficiente consiga encostar a cadeira de roda. Que a cadeira de roda entre. Aí, agora, eu já falei da cozinha e dos móveis da sala, certo? E a TV também. A TV tem que ser numa altura que o deficiente consiga ligar e desligar. A estante tem que ser numa altura que o deficiente consiga ligar a TV e desligar. E ter fácil acesso. Agora vamos passar para o banheiro, né? E depois para o quarto, certo? O banheiro da casa de um deficiente físico tem que ser maior, um espaço maior para poder dar a volta de 360 graus. A volta de 360 graus nada mais é para o deficiente conseguir fazer a volta no banheiro sem bater em nada, sem bater em nenhum móvel, né? Aí, agora, a pia do banheiro também, ela tem que ser sem o armário embaixo. Na frente da pia, a pia também tem que ser aberta para facilitar para o deficiente encostar, para ele poder fazer a sua higiene pessoal, certo? Aí, agora, o vaso sanitário, ele também tem que ser numa altura que o deficiente consiga pegar, sentar no vaso. Ele não pode ser muito alto e nem muito baixo. Tem que ser numa altura que o deficiente consiga. E voltando um pouco a falar da pia, aonde o deficiente guarda as escovas e os seus produtos vamos falar assim, produtos de beleza, né, que os deficientes usam. Tem que ser também a parte que o deficiente guarda os produtos de beleza, que nem sabão, que nem sabão, as coisas necessárias que precisa ter num banheiro, que nem papel higiênico, sabonete. O armário também tem que ser numa altura que o deficiente consiga. Entendeu? Não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Agora, voltando lá para a parte do vaso sanitário. O vaso sanitário não pode ser
nem muito alto e nem muito baixo. Tem que ser numa altura de fácil acesso para o deficiente físico conseguir levantar e sentar. E do lado do vaso sanitário tem que ter 2 barras de auxílio, né? Para o deficiente conseguir pegar com as 2 mãos e levantar e conseguir fazer a transferência para o vaso, né? E o porta-toalha também tem que ser aonde pendura toalha de banho e aonde pendura toalha de rosto, que fica perto da pia também, aonde pendura toalha de rosto, também tem que ser numa altura que o deficiente consiga ter fácil acesso. E agora eu vou passar explicar a parte a parte do lugar onde se toma banho, né? Também tem que ser um pouco maior, né? Por causa da locomoção da pessoa com deficiência, né? E também aonde coloca o sabonete e a bucha tem que ser numa altura nem muito alto e nem muito alto e nem muito baixo. Tem que ser numa altura aonde o deficiente consiga ter fácil acesso. Certo? Aí, aonde coloca o shampoo é a mesma coisa. Tem que ser numa altura de fácil acesso para o deficiente. Nem muito alto e nem muito baixo. Tem que ser numa altura que o deficiente consiga ter fácil acesso. E o banheiro tem que ter um espaço que o deficiente consiga dar o giro de 360 graus, né? Que é que o deficiente consiga virar a sua cadeira sem bater em nenhum móvel, né? Aí, saindo do banheiro, agora vamos para o quarto, né? O quarto, ele também tem que ser um pouco maior, porque que nem eu falei, é o mesmo caso do banheiro. Ele tem que ser um pouco maior, porque para o deficiente conseguir dar a volta de 360 graus. Para o deficiente conseguir dar a volta de 360 graus, né? Conseguir virar a cadeira dentro, conseguir se locomover dentro do quarto com a cadeira e conseguir virar para poder sair do quarto, certo? Agora eu vou começar a falar dos móveis do quarto, certo? Os móveis do quarto tem que ser numa altura que o deficiente físico tenha acesso, consiga ter acesso. Não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Tem que ser num lugar onde o deficiente consiga
consiga ter fácil acesso. Isso vale para todos os móveis do quarto, incluindo cama, incluindo guarda-roupa. Isso vale para todos os móveis do quarto. Pessoal, a cama, eu acabei de falar da cama, certo? Eu incluí a cama que tem que ser a cama tem que ser uma cama que o deficiente tem que ser numa altura, tem que ser uma cama que o deficiente consiga subir e descer. Tem que ser numa altura nem muito alta e nem muito baixa, certo? Numa altura essencial, né? E todos os móveis do quarto tem que ser numa altura que o deficiente consiga ter fácil acesso. Agora, a área de lazer, gente. A área de lazer, certo? Também tem que ser numa altura que o deficiente físico também consiga. Que o deficiente também consiga ter fácil acesso. É a mesma coisa. A pia não pode ter armário na frente e a churrasqueira tem que ser numa altura que o deficiente consiga. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resolvi gravar porque eu achei um assunto muito interessante e essencial para mim, né? Essencial para mim poder contribuir com as outras pessoas que é deficiente e com as pessoas que não é deficiente, que não possui deficiência. Até o próximo vídeo.